Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz de Jesus Cristo, ao nosso irmão internauta também. Queria dizer aqui que nós já iniciamos, né, já orei para iniciar, já fizemos a leitura, mas os irmãos que estão online podem dar o ok. Mas aí, nós iniciamos só a parte de oração e ler o versículo. Na verdade, nós vamos hoje, aos irmãos que estão online, na página 150. Amém? Os irmãos abrem na página 150 e nós iremos iniciar. Mas a oração já fizemos a leitura da palavra de Deus, e os irmãos dão ok. Eu queria dizer que hoje nós vamos ter um pouquinho de dificuldade, porque nós só temos um interlocutor, que é o nosso irmão Ramon. Nosso irmão Rafael não está, mas qualquer dúvida, os irmãos que quiserem perguntar, os irmãos que estão online, podem passar que o nosso irmão Ramon vai responder. Amém? Irmãos, a ação divina. Essa ação divina está falando da santidade. A ação divina, só a ação divina pode nos santificar, amém? Página 150. Somente a ação divina pode nos santificar. João, capítulo 17, verso 17, está escrito assim. Aqui, irmão, o que está no livro é só uma frase, está entendendo? Mas para nós adiantar, santificai-vos na verdade. Segundo Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Efésios 5,26, para que se santifique, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem na água pela palavra. Então, quem nos santifica, quem santifica o ser humano, não é a igreja, não é o pastor, não é o líder, não é o papa, né? Não é a igreja católica, não é a determinada igreja, né? Pelo contrário, quem nos santifica é unicamente a palavra de Deus, através dos atos que nós aceitamos e fazemos. Ou seja, aceitar Jesus, andar uma vida obediente, ser batizado em nome de Jesus, ser batizado com o Espírito Santo, obedecer a sã doutrina, amém? Seguir a santificação. São essas coisas que são. Então, isso é um ato do Espírito Santo, um ato da divindade, amém? Por isso que fala a ação divina. Para você ser santo, não é necessário alguém que é santo, ou que se diz santo, que se diz eclesiástico, lhe santificar. Quem santifica é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso é aqui, esse tópico que está dizendo, a ação divina é isso aí. Amém? Agora, a ação humana, como a ação humana, ela age na santidade. É tudo isso que eu acabei de falar. O momento que nós aceitamos, que nós compreendemos, que nós cumprimos a palavra de Deus, isso nos santifica. Abaixo da ação divina, ó. Na página 152, 151, a ação humana. Esta pode ser dividida em duas fases. Apresentar-se a Jesus pela rendição, consagração, separação do mundo e a dedicação de si mesmo. O homem se coloca sob influência santificadora do Espírito Santo. Ou seja, a parte humana é simplesmente essa. Aceitar Jesus e se submeter à sã doutrina. A parte humana é essa, mas quem santifica é Jesus Cristo, é a ação divina. Amém? E a outra parte, né, dentro da ação humana, é a caminhada. Uma coisa é aceitar, outra coisa é caminhar, ser fiel, né? A caminhada, a fidelidade e o serviço do santo. Este é o assunto inteiramente diferente. O santo é como criança. Por ocasião de uma conversão, precisa crescer em graça. Ele é imperfeito em sua fé, em sua vida e em suas necessidades, comparado à perfeita santidade do temor de Deus. Em seu caminho e por sua fidelidade. Ele recebe mérito, louvor e elogio, promoção e recompensa. Seu lugar no reino dependerá disso. Aqui depois eu vou passar a imagem do tabernáculo aqui. Os irmãos vão entender por quê. Mas os irmãos não estão dando aula sobre o tabernáculo. Quem vai dar sobre o tabernáculo é a nossa irmã Lucineide. Mas o assunto do capítulo 6 até o 12 está falando da nossa vida aqui e da nossa vida futura. Aí onde entra o pecado, a morte de Cristo, a nossa aceitação a Ele, a nossa santificação, como é que nós devemos chegar ao Senhor, que é tudo isso que nós já falamos, santificação, regeneração, imputação dos pecados,
a propiciação, a morte de Cristo na cruz do Calvário, tudo isso vai estar aqui representado no tabernáculo. Por isso que eu vi necessário isso. Tá entendendo? Eu não vou explicar o tabernáculo. Minha função aqui, irmão, não é explicar as peças do tabernáculo. Pelo contrário, é colocar na mente dos irmãos que a nossa vida aqui na terra, ela se regenera desde a porta do tabernáculo até o lugar santo dos santos. Amém? Aí eu vou explicar aos irmãos. Então é o que o autor está dizendo aqui. Não existe salvação sem uma aceitação e sem um cumprimento da sã doutrina de Cristo. Amém? Isso, ou seja, é com a ação divina, que é a principal, e a ação humana é os nossos atos diante do Senhor. Os irmãos compreenderam aí? A ação divina em relação à nossa santidade. Nós só somos santificados se nós aceitar Cristo e seguir todos os seus preceitos. Amém? O tribunal de Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10. Aí o irmão pode procurar aí, já viu? Nesse tribunal haverá julgamento das obras do santo, não dos pecados. Aí eu vou explicar isso aqui. Quer dizer, não vai julgar os pecados, vai julgar a obra. Todos os seus pecados já foram perdoados no Calvário e estão encobertos pelo sangue. Aí o irmão vai ler. Quando os irmãos falar o tribunal de Cristo, lê aí, irmão Ramon. Ele vai ler aí, os irmãos prestem atenção na palavra que ele vai ler, viu? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse tribunal de Cristo, na sua vinda, não tem jeito. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Ele vai julgar não nossos pecados, mas as nossas obras. Amém, irmãos? Por quê? Porque se você faz por merecer aqui na terra, a salvação, irmão, ela não é garantida. Não é quando Jesus vem no céu, não, que ela é carimbada. A gente tem essa questão de, não, quando Jesus vir, ele vai ver quem merece e quem não merece. Não é assim, não. Amém, irmãos? A salvação, nós alcançamos aqui na terra. Por isso que muitas vezes tem igreja, no caso a igreja católica, ela tem que passar pelo purgatório. O purgatório é um evento após a morte, não é isso? A igreja católica tem essa tradição. Para depois da morte, ver se ainda vai ser salvo ou encaminhar. Não. O nosso purgatório, o nosso juízo é hoje aqui na terra. É tudo isso que nós estamos ensinando, que a gente aprendeu desde o dia que você aceitou Jesus Cristo. Já começa o nosso purgatório. O nosso julgamento. Porque nós conhecemos a verdade, nós buscamos a verdade. Está entendendo? É passado todo o processo de aceitação, de regeneração, tudo isso que eu já falei. Isso é que vai nos levar ao céu. Não é Cristo que vai nos levar a dizer, deixa eu me ver aqui, o Ramon é um cara de presença, ele tentou, não conseguiu, mas eu vou... Não, tá bom, eu vou... Venha pro céu. Não, fulano ali até que tentou, mas... Hoje, não, ele não vai não. Não, é assim, é as nossas obras. É os nossos atos de reconciliar, de aceitar Jesus, de arrependimento verdadeiro, ser batizado na água, tudo aquilo que já foi falado. É isso que vai nos salvar. Amém? Diante do tribunal de Deus, nós vamos estar, sabe para quê? Sabe para que nós vamos estar? Para Ele julgar as nossas obras. Como assim, irmãos? A Bíblia fala, só que aí é outro contexto que, se a gente for entrar nesses méritos agora, não tem como eu explicar agora. Ele vai julgar nossas obras assim. Quem trabalhou mais, não sei se os irmãos já viram essa palavra. Isso. Quem trabalhou mais glória. Não é isso? Ou seja, se você trabalhou muito na obra de Deus, o seu galardão, que é o que Deus vai nos dar nesse tribunal, porque, irmãos, se nós estivermos diante do tribunal de Deus para ser julgado, nós vamos para o inferno. Porque quem não vai nos julgar é essa palavra aqui que nós pregamos hoje, é isso que nos julga. Está entendendo? Esse tribunal que foi lido aqui, vai ser para julgar nossas obras, porque os nossos pecados já foram encobertos na cruz do Calvário. Amém? Os irmãos compreenderam? Se o irmão quer fazer alguma pergunta ou alguma ressalva sobre isso aqui, pode perguntar. Quando nós for diante do tribunal de Cristo, que ele dizer, vinde bendito do meu Pai, posso ir por herança. Pronto, isso aqui não é um julgamento. Não, porque os nossos pecados já foram encobertos. Ele já perdoou nossos pecados. Está entendendo? O pecado da morte, o pecado que nos condena, ele perdoou, porque você aceitou Jesus Cristo, você foi batizado. Você foi batizado para quê? Quando é ensinado no batismo. Para quê?
para perdão dos pecados, você está entendendo? Você foi perdoado dos seus pecados. Agora, o que te garante que os seus pecados foram perdoados é a tua ação aqui na terra, está entendendo? Se você fez isso... E quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, ele vai julgar nossas obras. Porque, se por algum acaso, os que vão para o inferno, é porque os pecados deles não foram perdoados. Entendeu? Porque quando você se batiza, não é garantia de perdão de pecado. O que garante o perdão dos pecados é o que está dentro de você. Vou ser batizado e ser perdoado. Não é assim. Porque senão aí era todo mundo só esperar o dia aí. Não vou me batizar e meus pecados estão perdoados. Alguns pensam assim. Mas não é assim. O que vai perdoar os irmãos, é isso que nós temos que colocar na nossa mente, é o que parte, é a nossa confissão verdadeira. Eu estou enganando a Cristo, eu estou enganando a mim mesmo, quando eu digo que quero me batizar, eu me arrependi mesmo? Eu sou um arrependido? Porque se verdadeiramente... a diferença só vai ser essa lá no céu. Se nós nos arrependemos ou não. A vida de Cristo vai revelar quem nós somos. Entendeu? Se verdadeiramente eu me arrependi, se verdadeiramente eu cria que Jesus era o único Deus, que o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário. É isso, vai ser revelado isso. Está entendendo? Mas os nossos pecados, verdadeiramente. Isso é. Os nossos feitos. Exatamente. Nesse caso, Se encaixa nisso, as nossas obras. Se eu fazer a obra de Deus, evangelizar, ganhar a alma, casar, crescer, me preocupar, se tornar feliz lá e tal. Isso, exatamente. Mais ou menos assim. Isso é que vai ser o... No caso, isso é uma forma de eu apresentar. Que vai apresentar a Deus diante do tribunal. Mesmo que eu tenha feito nada errado, a igreja certa, mas não está fazendo. Não, se você realmente se batizou, confessou, aceitou Jesus Cristo, verdadeiramente se arrependeu, você vai ser salvo. Não quer dizer porque alguém trabalhou mais do que eu que não vai ser salvo. É aí onde entra essa palavra, é o galardão. Entendeu? É o galardão. Agora, como Deus vai fazer no céu, se um vai ser menor, outro vai ser maior, isso aí é Deus que vai competir. Mas a Bíblia fala sobre o galardão. Quem glória, mais glória. Quem, tá entendendo? Porque, aí o que prossegue aqui, o autor diz, se houver pecado inconfessado, conhecido, se houver, me batizei e tudo, mas se houver pecado inconfessado, o que não foi confessado, no coração e na vida do Filho de Deus, ele perderá o seu direito do seu lugar no céu. Está entendendo? Se tiver algum pecado encoberto que não foi confessado a Deus, aí está certo, porque o pecado não foi perdoado. Porque ele não foi confessado, o pecado para ser perdoado, ele tem que ser confessado. Então a Bíblia diz, se tiver inconfessado, nós vamos perder o galardão. Porque para entrar no céu tem que ser puro. A questão de obras é outra coisa. Quem trabalhou mais glória. Agora esse mais glória, aí a Bíblia não dá referência a isso. Mais glória quer dizer o quê? Que eu vou ser chefe lá de um grupo? Eu vou ser o líder? Isso aí a Bíblia não dá. Ele fala sobre galardão. Uns terão galardão maior do que o outro. A Bíblia fala sobre isso. Entendeu? Porque se você for diante do tribunal de Cristo para ser julgado, quem vai ser julgado verdadeiramente é os que vão para o inferno. Esses que vão, o Senhor vai bater a sentença. Aos salvos, ele vai entrar no céu. Amém? É a vinda de Cristo. Quando ele vir. Isso, é quando morre, que ressuscita, tá entendendo? É o tribunal. Quando Cristo vier nas nuvens, entendeu? Quando ele vier. Isso, aí ele vai esperar esse dia aqui que nós estamos falando. Não, isso aí. Aí não é o julgamento. Se ele morrer. É assim, a pessoa que morre hoje. Isso aí está no capítulo 12, no 11 e no 12. Se eu for entrar agora, é o que eu falei, um dos mais polêmicos é isso daí. Mas, na verdade, a pessoa quando morre, a Bíblia fala. Isso nós vamos estar mais na frente. Mas a Bíblia fala que nós vamos estar num lugar reservado para receber esse julgamento, entendeu? Então eu não posso falar agora porque senão é um assunto complicado. No caso, vai ser na segunda-feira esses assuntos de
do julgamento da vida, como é que nós que morremos, como é que vamos ficar. É por isso que ele é complicado. Não tem como eu encaixar ele hoje. Amém, irmãos? Aqui, só para entender o que o autor fala aqui, ó. Pois nenhum pecado poderá entrar lá. Isso é no céu. Esse julgamento acontecerá quando Jesus vier recompensar. Olha, ó. Esse julgamento, olha o que o autor está dizendo. Não é condenar, ó. Esse julgamento. Ó, esse julgamento não. O que, rapaz? Aqui ele fala, ó. Esse julgamento acontecerá quando Jesus vier recompensar os seus servos. Ele vem recompensar os seus servos. Logo antes de estabelecer seu reino na terra. Quando ele vier na terra. Por motivo errado e por falta de entendimento, é possível que as obras sejam destruídas, mas que o indivíduo seja salvo. Outra vez, isso não se refere ao pecado. Nossas obras que está falando, irmão, não é a obra do pecado, não. A obra que eu estou falando aqui não é pecado, é o que você trabalhou para Deus, entendeu? Porque dá a impressão que essa obra, que ele vem julgar nossas obras, vem julgar nossos pecados, não, ele vem julgar nossas obras. Os que foram salvos. Quando eu falo... Então, não, se houver pecado, não, vai aparecer, só que já é pro inferno, vai ser lançado pro inferno. Porque exatamente. Porque quando nós falamos em julgamento, lá vai ter os que vão pro céu e os que vão pro inferno. E quando eu falo nós, o irmão dá a impressão, assim, é normal dizer, eu vou pro céu, olha, quer dizer que Deus não vai julgar o meu pecado, não. Quer dizer que Deus vai julgar a minha obra, agora eu entendi. Não, é a obra dos salvos. Entenda isso. Nós aqui, diante desse estudo, que tudo nós aprendemos, nós que tem que se enquadrar para ser salvo, entendeu? Porque quando a Bíblia fala, e vós os que sois salvos, aí eu já pego essa palavra, rapaz, então não... Seu nome já está escrito no livro da vida. Dá a impressão que é o meu nome que está escrito no livro da vida. Aí nós vamos... Aqui, vai entrar um pouquinho polêmica, é na predestinação que fala isso. Dá a impressão que quando eu estou falando, a igreja de Deus está salva. Aí você já se encaixa na igreja de Deus. Então eu já estou salvo, meu nome já está escrito lá. Não. Esse julgamento é para o salvo. Ele vai julgar o salvo, as suas obras, para dar o galardão segundo. Mas ele já está salvo. Entendeu, irmão? Por isso, senão, não era necessário nós nos sacrificar, nós aceitar, nós se separar do mundo. Porque as coisas do mundo é prazerosas. Então, esse é o nosso sacrifício para garantir a nossa salvação. Não quer dizer que quando... vós sois salvos. Aí você... eu sou salvo, não. Tudo isso que nós passamos aqui, nós temos que verdadeiramente passar pelo tabernáculo, da porta até o lugar santo do santo, para quando chegar lá no dia, o Senhor só nos dá o nosso galardão. Amém? Lê aí 1 Coríntios 3, do 11 ao 17. Ao 15, rapaz. 1 Coríntios, vamos ler aí, só para nós entender. E Priscila, abre aí Mateus 5,19. Mateus 5,19. Para nós entender e já sair desse assunto aqui, viu? Viu, irmão? Quando diz assim, o irmão Ismael falou que lá no dia o Senhor não vai julgar os pecados e as obras. Não é que nem a Priscila falou. O pecado ele já é automático, vai para o inferno, tá entendendo? Ele só vai julgar o salvo. Em relação ao que eu estou falando, as obras do salvo. Deus não vai julgar as obras do condenado, não. Ele não vai julgar mais as obras. Porque o condenado é condenado pelo pecado. Não, as obras. O galardão, tá entendendo? É só isso, para medir. Não, você vai receber mais galardão, que a Bíblia fala sobre o galardão. E você isso, você aquilo. Quando a Bíblia fala, só para você ter uma ideia. Não, lê aí, depois, pode ser que seja nesse versículo ele vai ler. Aí eu vou acrescentar aí para... Porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarar. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Entendeu aí? Agora vamos interpretar o texto, esse finalzinho, o último. Presta atenção,
A Bíblia está falando, aquele que fizer sua obra com grandeza. Lê aí, ó, presta atenção, que aqui explica tudo que eu estou dizendo sobre o galardão. Ó, só o 15. O 15, ó, presta bem atenção, irmão, que aqui é... Ó, Se a obra de alguém se queimar, se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, sofrerá perda. mas o tal será salvo. Ah, esse é o 15 é só esse, é? Não. Não, lê todo, o 15 todo. Não, então o 14 e o 15. Porque aí a resposta é só para... Ó, Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. tá entendendo? Aí diz que se a obra desse permanecer, essa obra grande, ele vai ser salvo. Mas se a tua obra se queimar, que é essa obra que ele vai julgar no grande dia, se ela se queimar, a tal obra, como é que fala? Só no finalzinho. Se a obra se queimar, mas o tal será salvo. Se tua obra não valer de nada, se a tua obra que tu fez, diz, aquilo que você falou, mas ele não fez nada, ele não. Fulano trabalhou, ganhou 10 almas e ele só ganhou uma. Por exemplo, se a tua obra chegar a se queimar, que ela se queime, mas o tal será salvo, entendeu? Que ele não vem julgar nossos pecados, ele vem julgar a nossa obra. Porque o salvo não será julgado, o salvo, é só essa questão. O Ramon merece mais isso, merece aquilo. Aquele merece, na obra dele ficou, a dele se queimou, mas o tal será salvo. Está escrito na Bíblia, não é o irmão Ismael que está dizendo, está escrito. 5,19, lê aí. Aí esse assunto a gente... Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Já viu a gravidade, a importância desse versículo aí? Leu novamente aí, irmão. É Mateus 5,19. Esse aí vocês vão parar até anotar, que esse não tem aqui não. Esse aí foi eu que... 5,19. Pode ler. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você está entendendo que o Senhor ele é tão misericordioso para conosco? Aí é onde entra a misericórdia de Deus, é onde entra o tabernáculo. Está falando aqui... Um exemplo, irmão, nós conseguimos cumprir os 10 mandamentos? Você acha que você consegue cumprir os 10 mandamentos? Não consegue. É isso que o texto quer dizer. Se nós não conseguir cumprir um tio ou um... Está entendendo? Ele será chamado o menor. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele será chamado o menor. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Você quer ser chamado o menor no reino dos céus? Hã? Não, espera aí. Vamos ver aqui. Quem quer ser chamado menor, levante a mão. Quem quer ser chamado menor? Quem quer ser chamado menor no reino do céu, levanta a mão. Irmão, você ser chamado menor, você não tem a noção do quanto é grande isso. Se você for chamado menor no reino do céu, quer dizer que você entrou no céu, irmão, não importa. Tá entendendo? Mas ser chamado maior não é melhor? Não. No mínimo, olha, no mínimo eu quero ser chamado menor. É o que a Bíblia diz. O menor é aquele que se esforçou, caiu, escorregou, mas tentou cumprir os 10 mandamentos, não conseguiu, cumpriu só 2, 3. Mas Deus viu o esforço dele, ele foi salvo. Ele será chamado o menor do reino do céu. Olha o tamanho do ser grande, quando for chamado menor. Não é a gente olhar para pode ser maior, é olhar... Isso aí, exatamente, isso aí está nos estudos mais na frente. Isso é para dar... Irmãos, naquela época de Jesus, acontecia isso que está acontecendo. Hoje, aqui, agora. Os irmãos lá, eles brigavam para ver quem ia ser o maior. Não quero brigar não. Não, entenda, rapaz. Quando eu digo que eles brigavam, quando eu falo que eles brigavam, viu, irmãos? Quando eu falo que eles brigavam, não é que eles caem no tapa, não. É assim, eles chegavam, Jesus, uma mulher chegou, Jesus, quando tu entrar no reino, meus filhos vão estar lá do teu lado.
Senhor, quem é que vai ficar do teu lado? Senhor, quem é que... Aí foi ele ia passando um pequeno, né? Aí ele diz, olha, aquele que não fizer igual esse menino não entrará no reino do céu. Ou então, né? Aí a Bíblia, ele dá essas referências. Ele falou, o Senhor falou uma coisa de João Batista, que eu não vou falar agora, porque daqui a pouco nós vamos ler esse texto que vai resolver isso aí. De João Batista. João Batista foi quem abriu os caminhos para Cristo. Se você visse o que foi, nós vamos ver o que foi que o Senhor falou de João Batista, ao nosso respeito. Ao nosso respeito. Nós vamos ler, aí nós voltaremos a isso. Então essa questão de julgar as obras, os irmãos entenderam, né? Não é quer dizer que os irmãos entenderam. O julgamento que o salvo vai ser para isso. Para saber que galardão você receber no céu. Não é... A salvação é garantida. Agora... trabalhar para... Galardão. Exatamente, o maior galardão. Irmãos, aí dentro da santidade há dois tipos de perfeição. Viu, irmãos? Dentro da santidade, viu, irmãos? Dentro da santidade existem duas perfeições, viu? A perfeição relativa e a perfeição absoluta. A perfeição relativa cumpre a finalidade para a qual foi designada. Esta o homem pode alcançar. Na página 152. Perfeição relativa. Há duas espécies de perfeição. Isso, quando eu falo de perfeição, ainda é dentro tudo de santidade. Nós ainda não sabemos. Ao homem, existe a perfeição. Um exemplo. Eu posso olhar e tenho que olhar dessa maneira e ver. Um exemplo que eu vou dar aqui. Olha, rapaz, Josué é perfeito. Mas quando você vê alguém falando que o tal é perfeito, você tem que colocar na sua mente que a perfeição dele não é absoluta. É uma perfeição relativa. Porque tem momentos que ele é perfeito, tem momentos que não é, tem momentos que ele... Tá entendendo? Essa perfeição relativa, ou seja, quando fala relativa, é relacionada. Ela é relativa. Pode ser para um, pode ser no momento, pode ser... Essa é a perfeição do homem. Alguém pode dizer, não, rapaz, eu acho a irmã Linava uma mulher, ela é, em relação à obra de Deus, ela é perfeita. Por que você acha ela perfeita? Por exemplo, por que você acha fulano perfeito? Não, porque ela é uma pessoa que, por exemplo, ela sempre está na igreja, ela dá um bom testemunho, ela está na obra de Deus, ela faz a obra de Deus com perfeição, está procurando fazer a obra de Deus. Isso quando nós dizemos perfeita, mas ela é humana, ela erra diante de Deus. Então ela não tem a perfeição que Cristo tem, a perfeição absoluta. A perfeição absoluta, ela cabe unicamente a Deus. Amém? Lê aí, não. Gênesis 6:9. Eu mesmo vou ler aqui, que ele tem um trechinho aqui, ó. Gênesis 6:9 fala assim, em relação à perfeição, ó. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Tá entendendo? Que Noé, mesmo sendo um homem pecador, né? Que, se você for ver a história de Noé, né? Se você ver algumas coisas que Noé fez de errado, você vai encontrar. Na Bíblia você encontra. Tá entendendo? Olha o que a Bíblia fala de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por isso nós podemos dizer, não, Noé era perfeito. Noé era justo. Aí Jó 1 diz, fala, homem íntegro e reto. Isso é Jó, era homem íntegro e reto. Ou seja, ele era perfeito. Mas se você for ver, certas ocasiões de Jó, certas palavras de Jó foram pesadas. Ele não tinha a perfeição absoluta. Amém? A perfeição no Novo Testamento. Isso é a perfeição do Antigo Testamento, falando dos homens do Antigo Testamento. Agora vamos falar do Novo Testamento. Várias palavras gregas são empregadas para transmitir a ideia de perfeição. Uma dessas palavras significa ser completo, no sentido de ser apto ou qualificado para uma certa tarefa ou fim, completamente equipado. Segundo Timóteo 3,17. Esse eu quero que você leia, irmão. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instrua para toda a boa obra. Lê novamente. Segundo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá entendendo? Aí, então,
o autor dá ênfase que o homem pode ser perfeito. Mas perfeito para quê? Para fazer a obra de Deus. Não é que ele é perfeito absoluto. Ó, a perfeição absoluta não pode ser atingida. Este pode... Esse tipo, é isso, exatamente. Esse tipo de perfeição só pode ser alcançada, alcançado não. Ela não pode ser alcançada. Ela pertence a Deus. Não é que a perfeição absoluta pode ser alcançada. Ela só pertence a Deus. Amém? Então, essa questão de perfeição, os irmãos já compreenderam, né? Vamos aqui para a página... Leia aí, Filipenses 3,12. Esse nós vamos ler para terminar essa parte da perfeição. Depois já vamos para a página 154. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Ó. Nós fizemos exercícios, né, os 4 exercícios. Foi uma bênção, graças a Deus. Os irmãos tiraram, no mínimo, quem tirou aí, no mínimo foi 8. De 8 a 10, a nota de vocês. Não é isso? Filipenses 3,12. A prova, elas vão ser 15 questões. Só 15. Não, na verdade, vai ser 14 e 15 vai ser o tabernáculo. Só que, no entanto, o tabernáculo ele vai ter uma nota maior, vamos supor. Ele vai valer 10 a prova, né? Mas o tabernáculo vai valer 3 pontos. Entendeu? O tabernáculo vai valer 3 pontos. A colher de chá que eu vou dar para vocês é o tabernáculo. Na verdade é essa. Agora, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Não, exatamente, eu vou falar sobre isso hoje. Eu vou ser sincero para os irmãos. Estudem, porque não vai ser coisinha. Eu vou fazer para os irmãos compreenderem. Por isso que eu preste muita atenção nas aulas, principalmente nas aulas aqui. Aqui é importante ler, mas preste muita atenção no que eu falo, no que é falado. Para depois, mas não tem na apostila. A mesma coisa aqui, ó. Eu leio esse texto aqui, ó, das obras, o pecado o julgamento da obra. Eu expliquei aqui o que é o julgamento da obra. A apostila não explica. Se você ler na apostila, ela não explica. Mas eu expliquei, você diz, não, Ismael, caiu lá, mas não está na apostila. Você está entendendo? Então, por isso que a aula é importante, porque o livro aqui, eu digo, esse livro aqui, ele não é de professor, ele é de aluno. Eu estou com um livro de aluno, na verdade é essa. Então, eu estou buscando informação para acrescentar isso aqui que é para eu passar para vocês. Senão, eu ia ficar só lendo. Você vê que muita coisa eu leio aqui porque o autor, né, eu tenho que ler, vocês. Mas o que eu estou trazendo, fora da apostila, fora o que eu digo não é condizente com a apostila, isso é muito importante. Preste muita atenção, viu? Então, a colher de chá que eu vou dar a vocês é o tabernáculo, só isso. Lê aí, irmão. Não que a já tenho alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Isso aqui é Paulo falando que não que alcançou a perfeição, mas ele tem prosseguido conquistar a perfeição, sem a qual ninguém verá a Deus, está entendendo? Ou seja, a busca da perfeição. É a mesma coisa, a busca da santidade. É a mesma coisa. Mas Paulo diz, olha, eu não posso parar, porque eu prossigo para o alvo. Ele tem que prosseguir. Nós temos que prosseguir, amém? Agora vamos aí para a prática da santidade. A prática da santidade, essa lição tem como assunto o comportamento do cristão. Esse assunto de santidade, quem vai dar para vocês em mais detalhado, se eu não me engano, ou é o irmão Messias, em busca da santidade, ou é o irmão Messias ou é o irmão Lucineide. Viu? É o irmão Lucineide, não é isso? Ela que vai dar esse assunto em busca da santidade. O tema é até assim, em busca da santidade. Ou seja, essa lição tem como assunto o comportamento do cristão. Aí você já sabe, quando fala comportamento, aí já é outra coisa, né? Aí já entra muitos detalhes que as mulheres torcem o nariz, os homens aqui acolá. Tá entendendo? Mas esse assunto vai ser exclusivamente da irmã Lucineide, que é que vão, né, ler e dizer o que é que vocês devem fazer na parte de santidade para os homens e as mulheres. Alguns pensam em santidade em termos de serem criaturas angelicais. Não é. É para tirar um pouquinho do nosso peso, é esse. Não é ser um anjo. Não. Algo espiritual ou místico, completamente fora deste mundo. Não é isso. O caminho da santidade é uma experiência prática
prática, terra a terra, hora a hora, de uma vida de vitória e conquista. A busca de santidade é isso, é buscar, é errar, é cair, é se levantar de novo. Isso é busca de santidade, e santidade é isso, é a busca. Ou seja, nós vamos ser santificados, nós não conseguiríamos ser santos só quando Jesus Cristo vier. Nós estamos sendo santificados a cada dia, amém? Alguns pontos de vista errôneos. Algumas igrejas pregam isso. Aqueles que acreditam assim, ou seja, na erradicação. O que é erradicação? Aqueles que acreditam assim proclamam que a natureza pecadora está erradicada. Alguns dizem que a natureza pecadora, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, pronto, ninguém peca mais. O que você fizer já é perdoado. Não é bem assim. Amém? E que os santos não podem mais pecar. Ou seja, quem foi salvo não pode mais pecar, de maneira alguma. De maneira alguma. Isso é naturalmente um engano. Depois que está salvo, o homem pode ainda pecar. E assim fazendo, perderá a sua alma. O homem que busca a salvação, que é justo, que é perfeito, ele pode pecar e perder a sua alma. O asceticismo. Essa é a crença. Irmãos, e quando eu falo isso, tem igrejas que realmente eles acreditam nisso. Eles fundam igreja, conforme seus preceitos, eles pecam, eles fazem barbaridade, e mesmo assim acreditam que só pelo fato de estar louvando, falando de Deus, vão para o céu. Isso se chama o asceticismo. Esta é a crença de que há mérito e recompensa em punirmos o corpo em alguma maneira. A Bíblia até admite um certo tipo de asceticismo, como o jejum, por exemplo. Entretanto, não há mérito do asceticismo pervertido, tal como o celibato ou a prática de penitência. Por exemplo, nós podemos dizer que a Igreja Católica ela aceita isso, porque a Igreja Católica, você pode ver, o mundo em si, a quem não é crente diz que é católico, não é isso? Porque a Igreja Católica ela facilita isso, então você pode beber, você pode... Não estou dizendo que ela diz isso, né? Não estou dizendo que lá está na doutrina dela. Não estou dizendo isso, né? Que está a doutrina. Não, se você beber, pode entrar no céu. Se você se prostituir, pode entrar no céu. Se você matar, pode entrar no céu. Se você ser um bebê... Não, não é isso que ela está dizendo, que eu estou dizendo. Hein? Presta atenção. Mas, tá ok. Ela aceita isso, tá entendendo? E pode até ensinar, mas ela é muito tolerante a isso. Diferentemente da igreja protestante, que ela não tolera. No entanto, há igrejas, eu posso te dizer com clareza, com veemência, pentecostais, igrejas mesmo, pentecostais, que em um nível assim de pecado, de coisa horrenda aos olhos de Deus, ultrapassa a Igreja Católica. Eu digo isso assim, quando você fala isso, eu não estou falando da igreja que nós temos aqui no nosso lugar, de maneira alguma, eu não estou falando isso. É porque nós vivemos num lugar pequeno, mas se você for partir para a capital, vai ter igrejas que você vai ficar... A Igreja Católica é santa diante dessa igreja. São igrejas essas que aceitam a erradicação da santidade. Eles dizem, tem igreja, irmão? Porque a Igreja Católica, muitas vezes, entretanto, ela prega um padrão de santidade. Ela tem os méritos dela. Tem igreja protestante, igreja que ela não acredita que você deve ser santo. Ela não acredita que você, para entrar no céu, tem que ter o cabelo comprido, que você tem que vestir veste longa, que isso é um pecado, que isso aí é você tá sendo louco. Tem igreja que, se você entrar com o cabelo comprido dentro da igreja, ela vai dizer que você é louco, que você é fanático. E a Igreja Católica jamais vai dizer. Talvez as pessoas da Igreja Católica não dizem isso. Pelo contrário, pode até te admirar. Vai ter igrejas evangélicas que vão se escandalizar. É aí onde entra. São os da erradicação, são do asceticismo. Tá entendendo? São os legalismos, que acham que não, isso aí era no tempo da lei, agora não, nós vivemos na graça. Exatamente. Mas tem igreja que condena igrejas evangélicas, entre aspas. Eu vou dizer evangélica. Evangélica não, gospel. Que se você entrar lá, se você entrar lá com o cabelo de vocês, é motivo de piada. Agora vá na Igreja Católica. Eu não estou defendendo. Irmão, vá na Igreja Católica, vê como ele lhe respeita. Não vai falar nada contra você. Agora vá em igrejas, em algumas igrejas. Você está entendendo? Os irmãos estão compreendendo? A norma mesmo, né? Assim, ela foi em São Paulo, ela participou, ela visitou algumas igrejas, assim, foi em muitas igrejas,
Ela chegou a nenhuma que chamaram ela, foi quase de louca. De louca não, rapaz, não precisa disso não. Dentro da igreja católica, talvez você nunca ouviu isso. Pronto. Era. Porque crentes que falaram isso. Crente, tá entendendo? Que não precisa disso, que isso é fanatismo. Pronto, aí você entende o que é que o estudo quer dizer. Amém? Algumas regras práticas para a vida santa. Aí tá aqui, ó. Eu vou citar algumas. Receba o Espírito Santo em sua vida e viva uma vida plena no Espírito. Ore muito. Uma vida de oração será normalmente uma vida santa. Vou lá, o 5. Entregue-se completamente ao serviço e à sua vontade, ao serviço de Deus, né? Lembre-se que você pode viver santamente. Uma vida de santidade é perfeitamente possível. Lembre-se que você precisa reivindicar a vitória apenas um dia de cada vez. Ou seja, ter paciência. Desvie o seu olhar das faltas dos outros e conserve-os em Jesus. Vamos lá aqui para o 12. Quando estiver em dúvida a respeito de certas práticas, faça a seguinte pergunta. A Bíblia condena isso? Posso orar e pedir a Jesus para abençoar isso? Posso ter Jesus ao meu lado enquanto faço isso? Isso será uma pedra de tropeço para alguém? Isso aí nos ajuda a ter uma vida santa. Quando você estiver em dúvida de alguma coisa, pergunte dentro de você mesmo, busque dentro da Bíblia. Isso são algumas regras, alguns conselhos, né? Alguns conselhos que o autor nos dá e a Bíblia, referente na Bíblia, que nos ajuda a ter uma vida santa. Alguém pode te condenar, mas quando alguém te condenar, você pergunta, Deus, e tu, Deus, o que é que tu acha disso? Você vai obter. Se você anda em comunhão com Deus, você vai buscar encontrar a resposta dentro da Bíblia, amém? A recompensa para uma vida santa. As recompensas de uma vida santa são muitas, tanto nesta vida como na que está para vir. Exemplos de recompensa por uma vida santa são vistos nas vidas de José e Daniel. Pronto, aqui são exemplos. José e Daniel viveram no meio de loucos, viveram na vida no meio de uma sociedade que era totalmente contrária ao governo de Deus, e mesmo assim, falando na terra, né? Eles tiveram privilégio. José foi o quê? O governador do Egito. Não é porque você tem uma vida santa que você não vai ter uma vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer, rapaz, é diferente. Alguém vai te honrar por isso. Assim como Deus honrou a José, e Daniel também, ele foi um príncipe, né? Na onde? Na Babilônia. Tá entendendo? Com os exemplos dele. E certamente esses homens verão a Deus no céu. São as recompensas para a nossa santidade. Tá entendendo? Não se preocupe, não. Se você busca uma vida santa, se alguém está te apontando teu cabelo, a tua roupa, o teu comportamento com os teus filhos, ou a tua vinda na igreja todos os dias, ou como tu ora, não importa, irmãos. Tá entendendo? Você vai ter a sua recompensa. Amém? Agora vamos falar da segurança eterna. O que é segurança eterna? Segurança eterna significa a crença de que o homem, uma vez salvo, jamais se perderá. Ela é às vezes afirmada da seguinte maneira: uma vez filho, sempre filho. Apesar do fato da afirmação ter sido fonte de grande controvérsia através dos anos nas igrejas professas, a Bíblia é muito clara a esse respeito. E não devemos duvidar de qual seja o ensino das Escrituras. No que concerne à segurança da nossa salvação, é necessário estabelecer uma diferença entre segurança eterna, que tem igreja que prega a segurança eterna incondicional, e tem igreja que prega a segurança eterna condicional. Tem igreja ou pensamentos, quando eu falo igreja, são pensamentos. Igreja fundada naquele pensamento, que ensina a salvação, ou seja, a segurança da salvação eterna incondicional e a segurança eterna condicional. Uma pergunta aqui para os irmãos. Você acha que a salvação eterna, ela é condicional ou incondicional? Sim. Condicional. Já tem igrejas que pregam, dentro disso que nós estávamos falando, que ela é incondicional. Vamos ler aqui, ó. A presciência e predestinação. Esse é um assunto um pouco complicado, mas nós vamos conseguir. Sendo Deus onisciente e grande,
e o grande eu sou, permanecendo na eternidade, vê desde o começo cada ação e acontecimento. Nada é surpresa para ele. Ele conhece de tudo antecipadamente. Entretanto, isso não tira do homem a responsabilidade da ação. A responsabilidade da decisão ainda é do homem. Isso quer dizer assim, você pode perguntar, Mael, Deus já sabe quem vai ser salvo? Se eu dizer sabe, é aí onde quem acredita na salvação incondicional se baseia nisso, que Deus sabe tudo. Então, se ele sabe tudo, se ele já sabe quem vai ser salvo, então não precisa ninguém, pode só louvar o nome dele, assim, né, dizer que é de uma igreja para entrar no céu. Porque não precisa ser uma pessoa, não precisa ser santo, não precisa buscar santidade, porque Deus já sabe, vai fazer o quê? Se Deus já sabe quem, mas a nós é cabível ainda, sabe o quê? O que nos diferencia nos dias de hoje, nós temos o livre arbítrio. É que nem Adão e Eva, eles não nasceram para pecar. Mas pecaram porque Deus deu a eles o livre-arbítrio. Por que Deus dá o livre-arbítrio ao homem? Por que Deus não condiciona o homem ao céu e pronto? Não, porque Deus, quando ele... É a mesma coisa. O exemplo, nós podemos puxar aqui para o antropomórfico. Vamos puxar para nós. Ninguém quer um amor forçado, quer? Priscila, você quer que sua filha lhe obedeça com medo de você forçado? Ou porque você ensinou a ela, apesar das nossas criancinhas, muitas vezes, né? Ela só vai entender depois que nós devemos... Exatamente, depois ela vai entender. É que nem nós cristãos, nós achamos que, pai, nós temos um sacrifício, mas depois nós vamos entender. Um exemplo. Agora, saindo das crianças. Você, Ramon, né, que tem sua namorada, você aceitaria que o amor dela com você fosse forçado? Ou você só aceita ela porque você percebe dentro dela que é um amor espontâneo? Nós, esposas, do mesmo jeito. Vocês, esposas, do mesmo jeito. Assim é Deus. Deus quer que o homem ame ele pelo o preceito que Deus, a moral que Deus deu ao homem. Está entendendo? É por isso que existe o livre-arbítrio. Então nós que somos salvos, quando eu digo nós, não é que meu nome está lá escrito, não. Quando eu falo nós, é a igreja. Nós podemos perder a nossa salvação. Amém, irmão? É aí onde entra a predestinação. Vamos ler aqui e falar sobre a predestinação. Porque muitos acreditam. Não, eu sei que tem muitos que estão predestinados ao céu. É verdade. Exatamente. E Deus sabe. Mas só que nós podemos perder a salvação. Aí onde está o perigo de nós se acomodar, porque Deus sabe. Não, espera, vamos lá, vamos ler aqui, ó. O homem é ainda um agente moral. Quando a Bíblia fala que o homem é um agente moral, quando fala moral é porque ele tem um sentimento, ele pode tomar suas próprias decisões. Embora Deus tenha conhecimento das ações e decisões do homem, antes que eles aconteçam, a predestinação de Deus é limitada à presciência de Deus. Em outras palavras, é predestinado o que ele prevê. Predestinado. Isso explica claramente as Escrituras em Romanos 8. Vamos ler, Romanos. Aí, irmão, lê aí, viu? Romanos 8, do 39 ao 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Tá bem? Aí está falando que Deus realmente ele já conhecia, até antes mesmo da fundação do mundo. Os que ele chamou, e o que ele chamou, ele santificou, e fez aquele todo processo. E aí, esse que ele chamou, ele santificou, justificou e receberam o galardão. Então dá a entender esse versículo que realmente tem pessoas que já têm a salvação garantida. E é verdade, irmãos. Lê aí novamente. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou.
Aos que chamou, a esse também justificou. E aos que se justificou, a esse também glorificou. Assim, se os irmãos perceberam, até dentro desse versículo, talvez a gente não consiga interligar uma coisa com outra, porque é muita informação, mas do capítulo 6 até agora, eu falei do pecado, do plano de Deus para a salvação, e para o homem ser salvo, quais são os seguintes passos? Arrependimento, né? Aí depois batismo nas águas, recebimento do Espírito Santo e outras regras, né? Buscar a santidade. É isso. A igreja, esses que são salvos, que vão ser salvos, são os que cumprirem isso. Tá entendendo? Que cumprir todas essas regras do tabernáculo. Que é o que nós... Não, pode falar que talvez até... Exatamente. Salvar todo. Ele predestina. Você se salva, tá entendendo? Mas só que, às vezes, nós mesmos causamos nosso destino. Todos ao céu, exatamente. E o mais interessante é que se você for ver bem, aqui para os estudantes aqui que estão estudando, e para nós, que ainda estão na atividade aí, dentro do português, dentro da gramática portuguesa, quando se fala em pré, qualquer coisa, pré, é uma coisa que ainda... Que não aconteceu. Pré é uma coisa antes de acontecer. Antes de acontecer. Ela pode acontecer e pode não acontecer. Irmãos, só um exemplo aqui para os irmãos entenderem o que é predestinação. Assim, eu vou dar um pequeno exemplo. Isaac. Como é o nome dos dois filhos de Isaac? Jacó e Esaú. A Bíblia diz, em todo o contexto, todo o ritual judaico, dentro da Bíblia, quem é que tem direito a ser o primogênito? Ou melhor, tem direito a ser o primogênito? Não, eu já respondi, mas quem tem direito à herança? Esaú. E quem teve a herança? Ou seja, Esaú estava predestinado até a herança. Ele estava predestinado. Ele não estava destinado. Ele estava predestinado. E quem menos imaginava foi quem? Agora, como foi que ele conseguiu? A Bíblia fala que ele fez algumas trapaças, que ele fez algumas coisas, que ele correu atrás. Está entendendo? Ou seja, e por que ele fez isso? Vamos supor, a Bíblia fala que ele trapaceou, né? Aí... Exatamente. Isso. Só que a presciência, eu já sabia que ele ia perder para Jacó. E Deus, porque no livro, porque ele poderia muito bem dizer, não, eu não vendo a minha herança por um guisado, por uma sopa, por um caldo de aipim. Não troca, né? Tá entendendo? Já tá pronto? Então os irmãos entenderam? Não. Só que a parte da predestinação ainda vai estar... Não, assim, a princípio, os irmãos compreendem... Pronto, Israel é predestinado ao céu. Israel é predestinado. Mas nem todos... A Bíblia diz que... A Bíblia diz que aqueles que não receberam, né? Os que não receberam, esses aí não vão ver a glória de Deus. E todos aqueles... Outro versículo, já em outro texto. Todos os que receberam, os que não eram de Israel, que não estavam... Exatamente. E que aceitaram... Isso, aí já é, exatamente. Também está no capítulo 11 e no 12. Amém? Então, irmãos, agora sim, nós já entendemos o que é predestinação, o que é herança. Agora sim, nós vamos tomar o nosso caldo, amém? Amém? Então, na volta, nós concluiremos, amém? Nós vamos para o intervalo. Eu dei uma pequena introdução de predestinação, porque é um assunto muito complicado, mas que, com esse exemplo, já abriu uma luzinha na mente dos irmãos. Então, depois do intervalo, nós voltaremos, em nome de Jesus, para dar continuidade no estudo.
Amém, irmãos? Então voltamos aqui à segunda parte, em nome de Jesus. Agora eu entendo porque Esaú trocou o guisado por... Mas pegou na fraqueza, ó. Irmã. Não quer? Irmã quer parabéns, viu? Sinceramente, rapaz, eu acho que vai ter outra, viu? Não é possível, não pode. Que vem o inverno. Não, 10, olha, sinceramente. Oh, rapaz. Então, glória a Deus, voltamos depois de um lanche maravilhoso, amém? Glória a Deus, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Então, irmãos, voltamos aqui em predestinação, amém? Irmãos, dentro do que eu falei, assim, os irmãos entenderam o que é predestinação? Deu para entender, né? Até o autor aqui mais na frente, ele dá assim um exemplo, que eu já ouvi esse exemplo, outra pessoa dando. E isso é um exemplo que você pode até criar você pode até criar na sua imaginação assim, um acontecimento ou qualquer coisa que vai significar a predestinação. O autor do texto diz assim, que é semelhante a um navio que parte de um país para outro. E dentro daquele navio vai os passageiros, né? O que acontece? Aquele navio, com certeza, ele vai chegar no destino, com certeza. Os que estão dentro correm o risco de desistir, ou de morrer, ou de se lançar, via morrer, não permanecer até o final. Quem vai dentro são os predestinados. O que eu quero dizer com isso? O navio é a igreja, né? Vamos dizer que o navio é a igreja. A igreja vai entrar no céu. Por isso que eu digo que quando nós dizemos, irmão, igreja, você vai entrar no céu. Aí nós já nos colocamos, eu vou entrar no céu. Mas, para entrar, nós temos que chegar no final, porque a igreja de Deus vai entrar no céu. A igreja. Se você é a igreja ou não, quem vai dizer são os seus atos. Não é o pastor, não é o bispo, não é teu irmão, não é você mesmo. São os seus atos. Entendeu? Então, o navio, ou o que seja, ele é a igreja, ele vai chegar no destino. Agora, quem vai dentro, vai depender de quem vai dentro, se quer chegar ou se não. Entendeu? Então, quando se fala de predestinação, que o Senhor diz que predestinou desde a fundação, antes da fundação do mundo, ou na fundação do mundo, ele já sabia que o homem ia pecar, e ele fez um plano, que nós já estudamos isso, o plano da salvação, né, que o cordeiro, ele até planejou o cordeiro que ia morrer. Então ele disse, não, eu vou salvar um povo. Esse povo pode ser eu, pode ser você. Aí é o caso da aí posso dizer que ele fez um caso de Moisés. Moisés era para chegar pronto, na terra prometida. Pronto. Se eu pedir hoje na prova, irmão, exemplifique aí o que você entendeu, segundo as explicações que você entendeu. Faça uma figura ou um esquema. Descreva algo nos nossos dias, ou que descreva. Você poderia descrever que Moisés estava destinado a entrar na terra prometida. Moisés entrou? Moisés não entrou. Está entendendo? Então, predestinação é aquilo que não adianta correr para um lado ou para outro. Se a pessoa está predestinada, aquela situação ela vai passar. Não. É o contrário disso. Algumas pessoas, exatamente, tem algumas religiões que pregam isso. Que aconteça o que acontecer, você vai para o céu. Se acontecer o que acontecer, você vai para o inferno. Aconteça o que acontecer, você tem que passar por isso. Não é isso. Então, aquela quem promessa de Deus não morre. Não, aí são palavras, né? Não, isso aí não. Porque aí na verdade... E tem esse morrer. Que é assim. Dentro disso aí, quem tem promessa de Deus não morre, tem muita coisa em jogo. Tem pessoas que têm promessa de Deus e vai morrer. Tem pessoas que têm promessa de Deus e recebeu a promessa antes de morrer. Entendeu? Vai do que é essa promessa. Então eu não posso dizer que essa palavra, dentro da palavra de Deus, está correta. Tá entendendo? Exatamente. Tá entendendo? Mas ele morreu, exatamente. Mas o que importa é que o que o Senhor prometeu, não importa se ele prometeu, vamos supor,
O que importa é que o que ele prometeu se cumpriu. Entraram ou não entraram na terra canaã? Entraram. É que nem nós, tá entendendo? A promessa é para nós. Irmãos, quantos de nós que nós achávamos que ia entrar no céu e que infelizmente já partiram? E eles estavam dentro do barco, estavam dentro da igreja, do projeto de Deus. Ou seja, a predestinação é um projeto de Deus. Eu tenho que me encaixar dentro deixar de ser predestinação para ser destino. O meu destino é o céu. Porque eu estou predestinado a entrar no céu. Não estou destinado ao céu. Eu estou predestinado. O meu destino... Agora, quando eu estiver lá no céu, eu posso dizer, meu destino é o céu. Eu fui predestinado, agora o meu destino é o céu. Então, compreenderam, né? Aqui, ó, irmão. A soberania de Deus. Aqui onde... É a mesma coisa que nós falamos. Deus sabe de tudo, ó. Olha a religião que prega que prega essa questão, ó, o calvinismo. O que é o calvinismo? É uma teoria que defende que os eleitos, que os predestinados vão entrar no céu, independente de qualquer coisa. Isso são várias igrejas. Calvinismo, ela provém de João Calvino, que foi um contemporâneo, dizendo assim, de Martinho Lutero, lá no ano de 1500. É contemporâneo nosso, pode-se dizer, né? Em relação à época de Jesus. Não foi um profeta, não. É um homem da nossa época, entre aspas, que foi lá em 1500, né? Já é a era conhecedora nossa. Que ele leu a Bíblia e ele tem textos baseados na Bíblia. Ele tem textos, tá entendendo? Ele se baseia na Bíblia dentro de alguns textos, ele se baseia que realmente que quem está predestinado já está salvo. Ó, a doutrina do calvinismo veio do reformador João Calvino, que é esse homem que eu estou dizendo, né, que era um teólogo da época, que primeiro a ensinou foi ele. Foi ele o primeiro a falar sobre isso, sobre esse assunto. É desse ensino que temos o pensamento da segurança eterna, incondicional. Ou seja, para João Calvino, as igrejas que assimilam a doutrina de João Calvino, a segurança é incondicional, ou seja, independente de qualquer coisa, a salvação é garantida. A presbiteriana é uma igreja que assim, a teoria delas vem de João Calvino. Ele se baseia nessa teoria, na salvação incondicional. Eles acham que assim, incondicional se entenda. Não quer dizer que é de qualquer jeito também, né? Porque quando a gente fala presbiteriana, ela tem a tradição dela. Ela cumpre os requisitos dela, entendeu? Só que ela tem esses fundamentos que, entendeu? Talvez, é aquilo que eu falei, muitos deles nem sabem, entendeu? Então lá não sabem nem qual é o fundamento, mas isso no caso não vem ao caso. Mas foi bem lembrado. A presbiteriana é um dos exemplos. Se eu não me engano, a Batista também é. A Batista também, ela segue os preceitos de João Calvino. Irmão, quando eu digo preceito, não é que eles creem em João Calvino, não, tá entendendo? Para não dar a impressão, eles têm um homem como... Não, é como que ele foi um idealizador, interpretou e passou. Não é que eles creem em João Calvino. Eles creem, porque João Calvino se baseia na Bíblia, isso também. Aqui são os textos, ó. A interpretação, tá entendendo? A doutrina do calvinismo pode ser resumida na seguinte forma. A salvação vem totalmente de Deus. Nós lemos lá quais são Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui, onde foi que eu li aqui Pronto. Nós lemos aqui que depende da parte divina e da parte humana. Calvino prega que a salvação... Prega não, ele não prega. O preceito dele é esse, que a salvação vem totalmente de Deus. Deus predestinou certos indivíduos para a salvação. Cristo morreu pelos eleitos. O Filho de Deus é guardado pela irresistível graça de Deus e não pode jamais se perder. Uma vez filho, sempre filho. É isso que a igreja prega, né? A igreja que atribui o calvinismo a si. As passagens das escrituras usadas para provar o calvinismo são as seguintes.
Vamos ler só 2. João 10, 28. Lê aí, irmão amor. E dou-lhes Não, a vida. vamos ler só esse, aí os irmãos já entenderam. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí ele se baseia, ele leva na Bíblia. Ou seja, é uma coisa até coerente. É até coerente entender isso, né? É até aceitável, assim. Não, ele entendeu dessa maneira. Porque Cristo falou que ele salvou e da mão dele ninguém tira mais. Tá entendendo? Mas o que antecede tudo isso é esse estudo todo que eu tenho dado. Esse que está seguro na mão de Deus, que vai estar seguro, é aquele que segue firme até o final. Esse ninguém vai arrancar da mão dele. Tá entendendo? E o calvinismo, ele diz, ele morreu, é a salvação de Deus, e quem é predestinado, acabou. Entendeu? Aí vem o antinomismo. Essa daqui é fora do normal. Essa palavra vem do grego, anti, contra. Aqui. O sentido da palavra significa oposição à lei. O verdadeiro calvinismo ensina um caminho e um padrão de vida. O verdadeiro calvinismo. Ele ensina um padrão de vida, um caminho, apesar do erro da segurança eterna. O erro deles é esse, que ele tem essa segurança eterna, incondicional. E nós sabemos que a segurança é condicionada a algo, aos nossos atos. O verdadeiro calvinista acredita que ele nunca pode se perder se foi salvo. Ele acredita nisso. Porém, os que creem no antinomismo, ele não sabe se está salvo ou não, até a eternidade. E, portanto, se esforça para viver sem culpa. Entretanto, há aqueles que acreditam na segurança da salvação agora, combinada com a crença da segurança eterna incondicional. Ou seja, eles até se esforçam. Onde resume aqui o pensamento deles? Portanto, eles se esforçam para viver sem culpa. Eles procuram não ter culpa. Entretanto, há aqueles que acreditam na segurança da salvação agora. É o mesmo pensamento, só que eles exageram mais. Combinado com a crença da segurança eterna. Ou seja, eles combinam assim. Se eles creem que a segurança eterna é incondicional, eles podem fazer o que eles quiserem. Que vão entrar no céu. Entendeu? Ele não ensina um caminho do céu, ele não ensina. Já o calvinismo ele ensina, né? A igreja presbiteriana ensina o caminho do céu. Eu estou dizendo presbiteriano, mas são muitas outras. Eles ensinam alguns requisitos, da maneira deles, mas ensinam. Já o antinomismo é contra a lei. Eles acreditam na salvação, só que é nessa salvação incondicional, ou seja, salvação garantida. Mas não é assim. A nossa salvação é condicional. Amém? Por que a segurança eterna incondicional é errada? Por que tudo isso que eu falei de João Calvino, por que é errada? Se ele prova ele tem até alguns textos dentro da Bíblia. Isso faria de Deus um discriminador de pessoas. Entretanto, a Bíblia afirma que Deus não faz acepção de pessoas. E é verdade. Já pensou se Deus... Não, já tem um grupo, vamos supor, aqui só vai se salvar o professor, a mulher que fez o caldo, a esposa do professor, só esses aí. Aí seria uma acepção, né? Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que está errado. E nosso esforço, e o esforço dos irmãos, e o irmão que fez a pizza, né? Não vale não? E a irmã que ajudou a fazer a panqueca, e os irmãos que fazem o bolo, e os irmãos que comem né? Faz esse favor de comer. Isso faria de Deus um mentiroso. E é verdade. Assim, levando para o lado, assim, lógico, né? Aí está escrito lá em Atos 10, 34. Nós não vamos ler, mas outro tópico aqui que eu separei. Isso faria de Deus um mentiroso. O evangelho não seria para todo aquele, como Jesus disse. Agora esse eu quero ler. João 3,16. Porque, irmão, se isso fosse verdade... Pelo amor de Deus, eu estou fazendo o que aqui? Você está deixando de curtir o mundo por quê ou para quê? Se tudo isso fosse verdade. Se a salvação já está garantida. Lê aí, irmão. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está entendendo?
Vamos ler outro texto aqui. Ó. Não seria a vontade de Deus que se pregasse o evangelho a toda criatura. Marcos 16, esse é conhecido, 16, 15. Pode ler. Atos 16, 15. Oh, Marcos. Como é que isso é verdade? E por que ele mandou pregar o evangelho a toda criatura? E o evangelho, você sabe o que é o evangelho. O evangelho ele é completo. Da morte de Cristo, do pecado do homem até a morte na cruz do Calvário e a nossa remissão. Então há um processo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então para que pregar o evangelho? Se já precisa. O evangelho é boas novas, é a salvação de graça para os homens. Entenderam, irmão? Que por isso que está errado esse pensamento do calvinismo. Amém? Agora tem aqui o arminianismo. Essa doutrina originou-se do teólogo Santiago Armínio de Leite, em 1560. Ele é paralelo da mesma época de João Calvino e de Martim Lutero também. Ó, 1560 a 1609. Todo contemporâneo, né? Ela foi primeiro ensinada por Jacob Hermann, teólogo alemão. O ensinamento pode ser assim resumido. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Tá vendo? Aí já é a vontade de Deus, é que todos os homens. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Porque Cristo morreu por todos. Segundo, Deus oferece sua graça a todos que possam resistir às perdições eternas. Terceiro, Deus escolheu com base na fé ou na descrença prevista. É possível que uma pessoa realmente regenerada se perca, se ela voltar a uma vida de pecado e desobediência. É nisso que também nós cremos. Você é arminista? Amém? Então, nós se encaixa? Se eu perguntasse, irmãos, de acordo com o estudo, você se encaixaria em qual tópico? Em qual teoria? Agora vamos ler algumas passagens. Nós vimos a de Calvino, agora vamos do arminista. 1 Timóteo 2, do 4 ao 6. Que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só medidor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço da rendição por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, Deus quer que todos se salvem. Agora lê aí. Ainda tem isso também, né? 2 Pedro 2, 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. O irmão Ramon vai ler novamente e aí vai ser a minha explicação, vai ser essa. Já vai estar explicado. Presta atenção. Se esse versículo condiz com o calvinismo que diz que não, que está salvo, já não perde mais a salvação. Lê aí, irmão. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Está entendendo? Isso quer dizer, se nós conhecer e a salvação está em nossas mãos e nós desviar, era melhor que nós nem sequer conhecêssemos. Isso quer dizer que é condicional. Entendeu, irmãos? Irmãos, então aqui nós terminamos o capítulo 9. Vai ficar para segunda-feira. Eu vou fazer um resumo, até mesmo porque sobre a predestinação, que é um assunto polêmico que vai estar lá no capítulo 12, o 11 e o 12, nós já foi um pouco esclarecido. Aí vai ficar o 10, o 12 e o 13. Eu vou resumir, eu vou ler em casa, vou resumir da melhor maneira para nós conseguir passar na aula de segunda-feira. Ou seja, a aula de segunda-feira vai ser um pouco diferente. Nós não vamos ler muito, acompanhar muito não, tá entendendo? Eu vou ver os tópicos mais polêmicos e
e tentar explicar para os irmãos. Porque tem coisas que é café pequeno para os irmãos. Os irmãos já vão compreender. Então eu vou tirar os mais polêmicos, que eu vejo que os irmãos podem ter alguma dúvida. Vou explicar e nós vamos fazer essa aula de segunda-feira, vai ser diferente. Amém? Não, a prova é quinta. Viu? Agora, irmão, eu queria que você colocasse aqui, que eu vou explicar aqui. Sim, agora os irmãos ficam com o caderno aí só para desenhar. O seguinte, vai desenhar quem quer desenhar. Quem não quer pode tirar foto ou então até pesquisar na internet. Mas eu quero só explicar como é que vai ser, viu? Irmão, a explicação que eu vou dar aqui hoje, prestem atenção, que essa não é leve. Ah, não. Não é leve, né? Ah, não. Não, esse aqui é só para eu vou dizer como é que eu... Cai não aí. Esse que cai. Tem que botar uma cadeira daquelas, ó. Né? Ah, não tem nenhuma sobrando, né? Ah, tem. Priscila, abre a Bíblia aí em João 6,35. Vou ver um negócio aqui se vai. Lê aí para mim, por favor. Pronto. Aí lê aí o 9,5. É porque eu anotei aqui e nem eu estou entendendo. É tão pequenininha a letra. É João 9,5. É isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. Irmãos, aqui é o seguinte, ó. Se os irmãos quiserem copiar aqui, bem, senão você pode. A nossa irmã quer, ela nem precisa mais copiar, porque ela copiou, ela pesquisou. Isso daqui. Na verdade é o seguinte, irmãos, ó. A última questão da prova eu vou pedir a vocês, e presta atenção para depois na hora, mas vai ser difícil. Eu tô dando já Hã? Aliança. Ó, aqui é o tabernáculo. Ó, como é o tabernáculo? Vocês vão pesquisar na internet, pode pesquisar, pode. Agora tem esse mesmo aqui eu achei bem resumido e bem prático. Eu não quero o que é que está dentro da arca, eu não quero de que foi feita as colunas, não. Eu quero só 8 coisas aqui. 8. Você tem que botar na mente de vocês. São 8 objetos que eu vou querer. 8 objetos fora o desenho do tabernáculo. Ó. O tabernáculo era isso aqui. Isso aqui era o muro. E aqui era a tenda. Era coberto. Isso aqui não era coberto. Essa parte aqui era coberta. Pode tirar. Pronto. Só que a minha letra aqui tá meio. Pode ser que você não entenda nada. Não, espera aí. Aqui. João 6,35. Foi, Priscila? Oxe, ai, o que eu fiz aqui? Eu vou falar para os irmãos o nome, viu? É porque minha letra, se vocês for baseado na minha letra. Sim, e João, quanto? Sim? Quanto? Lembra? Não, né? 9,5, né? Ó, eu vou querer. Pode tirar a foto agora. Aí ele vai tirar a foto, depois manda para os irmãos. Pronto. Ó, eu vou querer eu quero o desenho mesmo. Não vai estar lá o desenho para você botar os nomes, não. Viu? Porque seria bom, né? Tá lá o desenho só para os irmãos. Mas não, eu quero que os irmãos desenhem. Sabe por quê? É que eu quero que os irmãos. Por que aqui nos exercícios eu pedi que os irmãos copiassem? Apesar de alguns jovens só copiavam a resposta, mas era para perguntar a pergunta. Porque quando você copia, você faz, você pega para você. Né? Mas os jovens que eu pensei que ia copiar, poxa, os jovens eram os que mais só copiavam a resposta.
Então, o que é que eu quero? Eu quero que vocês desenhem para quando... Por que aqui, irmãos? É o resumo da nossa aula eu poderia dizer aqui, uma visão panorâmica, como diz o irmão Chaco. Só que um pouco complicada de destrinchar, porque a gente teria que explicar cada tópico desse. E não é a minha aula. Minha aula é só dar uma visão geral da morte de Cristo, do nosso arrependimento, da nossa entrada no tabernáculo, até o processo todo, até chegar ao lugar santo. Então o que eu vou querer que vocês desenhem, esse quadro de fora, essa linha preta, tá vendo? Essa aqui, que é o muro do pátio. Que é o pátio. É como se fosse aqui a igreja. Não tem o muro da igreja e não tem a igreja aí? Então a igreja, vamos supor que a igreja é o tabernáculo. Aqui é o tabernáculo está dentro dessa murada. Então eu vou querer que você desenhe isso aqui. Aqui é uma porta, tá vendo? Aqui é uma porta. É para colocar o nome da porta. Eu já estou dando a resposta a vocês. Por isso que eu não posso. Ó, eu quero que vocês coloquem a porta. Tá vendo? Aí eu quero que vocês copiem aqui. O versículo é o mais importante que eu quero. O posicionamento do aí é o posicionamento que tem que colocar aqui. Isso, exatamente. O posicionamento. Ou seja, ó, aqui vai ser, ó, porta, esse versículo. João 1,29 está falando do sacrifício. João fala do lavatório. Aí esse aqui fala desses três. Aí na verdade, lá eu vou querer que vocês coloquem um exemplo. Aí eu vou corrigir. Nesse aqui você pode colocar esses três. Esse. Quando eu vou corrigir o texto, eu vou corrigir. De repente você colocou aqui João 1,29. Você tem que dizer o que é que está falando. Vai estar falando do sacrifício do altar. É desse jeito que eu quero. Eu quero cada capítulo. Ó, João, desse jeito. Ó, tem que dar referência. Porque se por alguma causa, aqui, ó, nesse daqui de fora, você copiar João 1,29, tiver aqui o primeiro, eu vou considerar errado. Por mais que aqui esteja porta. E se aqui estiver falando do altar, não vai condizer, entendeu? Só esses três aqui que estão juntos, que você pode colocar esses versículos aqui. Aí eu vou entender que está falando da mesa dos pães, do candelabro, dos pães e do incenso. Entendeu? Ainda tinha um aqui, ó. Eu vou ver, depois eu passo. Eu não coloquei esse, ó. Deixa eu ver se tem aqui. O véu. E aqui, ó, irmão, ó, tá vendo aqui? Aqui é o véu. É o véu, isso aqui, ó. O véu que dá acesso. Essa aula completa vocês vão estar aí com o irmão Cineide. Mas, ó, primeiro, porta. Porta é decisão. É a nossa decisão, quando nós entramos. Quando nós entramos, nós temos que fazer o sacrifício, que é reivindicar o mundo. Que também Cristo foi o nosso sacrifício. Então nós, entendeu? Depois nós temos que ser lavados nas vestiduras do Senhor, ou lavar nossas vestiduras no Senhor, isso aqui. Aí depois nós temos que ter a luz, que é seguir a Jesus. Tem os pães, no caso, se refere que Jesus é o pão da vida. O altar do incenso. O altar do incenso é onde as pessoas queimavam, vamos supor, algumas plantas, para subir um cheiro suave nas narinas do Senhor. E depois tinha o véu. Aí tem um texto falando que o Senhor é o caminho, é o acesso que dá acesso ao Pai, que é a Arca da Aliança. E aqui nessa Arca da Aliança tem a tampa da Arca, que é Jesus Cristo. Por isso que nós dizemos que Jesus Cristo, ele é tudo isso, e rasgou o véu e nos deu acesso ao Pai, que sobre o Pai, que é o principal, que é a tampa, é o propiciatório, que é Jesus Cristo. Aqui tudo também está incluído na unicidade. O que eu quero que os irmãos compreendam? O que eu quero que os irmãos compreendam aqui é isso, ó. Tem a porta, aí tem o altar de sacrifício, que é Cristo. Tem o lavatório, que também nós somos batizados em Jesus. Tem o candelabro, que ele é a nossa luz. Tem a mesa dos pães, ele é o nosso pão. O altar do incenso é o nosso louvor, é o nosso serviço a Deus. E aqui é onde o sangue de Cristo faz todo o efeito. É aqui, irmão, onde está a predestinação. Se nós conseguirmos passar por tudo isso, por isso que não existe essa predestinação, essa fé, essa salvação garantida. Porque nós temos que passar por tudo isso. E aqui... Aqui é o Santo do Santo. É Santíssimo. Que é, vamos dizer que é a salvação. É onde o pecado é obtido, é aqui. O Espírito Santo de Deus é obtido aqui. Ou seja, todo o triunfo de Deus, a salvação está aqui. No lugar santo. Ou seja, nós temos que alcançar o lugar santo dos santos. Né? Aqui é o lugar santo.
né? Aqui é o lugar santo. Aqui é o átrio. A área aberta. Então você vê que aqui está fora. Já daqui em diante. E outra. Quando a irmã Lucinei for ensinar vocês vão ver que cada coluna dessa tem um significado. São 5 colunas. Ela vai ter um significado. A irmã Lucinei vai ensinar vocês o que é que tem dentro da arca. Mas isso para mim não é importante no momento. No momento é só vocês fazerem esse desenho aqui, ó, da arca. Entendeu? Qual é o do véu deles? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A do véu. E o 6,35? Olha, eu estou dando uma resposta para vocês. Eu quero isso. Vocês podem tirar a foto, contando que no dia vocês façam isso. Só isso. Do pão e o 9,5? O pão, o véu, agora o candelabro. É a luz do mundo. É isso aqui. Pronto. O do altar do incenso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que é do altar do incenso. 6,35. Aí, irmãos, é importante que vocês estando em casa, vocês lerem, porque vocês vão conhecendo, né? Fica melhor para vocês até responder. Os irmãos entenderam essa questão aqui? Eu estou dando uma resposta. Como é que pode? Eu já estou dizendo. Não existe. É a colher de chá que eu vou dar para vocês. É isso aqui. Esse aqui vai valer 3 pontos. 3 pontos. Então as outras questões vão valer. Pronto. Ainda vou fazer melhor para vocês. Vou fazer melhor. Não vou. Eu falei que era quantas perguntas? 15. Vai ser só 12. 12. A do Charles aí foi 20, não foi? Não, brasileiro, eu estou dizendo. É isso que eu posso fazer por você. Amém? O irmão Robson está perguntando quais são os capítulos da prova. É do 6 ao 12. Não, na verdade não é do 6. Do 7 ao 12, né? O 6 já foi. São 6 do 7 ao 12. Os irmãos compreenderam isso, né? Eu só quero isso. Isso é, para a prova. Aí você já pode estudar. E outra, lembre-se muito do que eu falei aqui nas aulas. As perguntas vão estar baseadas mais do que eu falo aqui. Entendeu? Estuda aí. Quando você estudar, só uma dica para vocês estudar. Quando você estiver estudando e ver, rapaz, isso aqui não é muito importante, pode desconsiderar. Não, isso aqui é bom. O Bael falou sobre isso. Você mesmo formula uma pergunta ali na mente de você, que vão ser 12 questões. Amém, irmãos? Os irmãos compreenderam? Entenderam, né? Na segunda-feira vai ser... Gastou todo? Muito bem. Amém? Não, pode colocar o que está aqui. Entendeu? Porque quando você colocar aqui, quando eu for corrigir sua prova, eu vou ver se você colocou aqui João. Agora tem que ser assim, ó, direcionado. Esses três que tá aqui dentro, você pode fazer esses 3 só. Entendeu? Aqui, ó. Você pode pegar esses 3, que tá falando desses 3 aqui, do véu, do altar do incenso. Não precisa não, o altar do incenso, que ele tá relacionado ao caminho. Que o altar ficava bem no véu. Então era necessário. Entendeu? Aí vamos supor que eu vou corrigir sua prova. Aí tá lá, aqui, ao invés de estar João 14:6, tá João 4:13. Aí tá errado, porque o João 4:13, João 1:29 e João 10:9 tá tudo fora do tabernáculo, tá no átrio. Então esses aqui tá dentro do átrio. Entendeu? Então quando eu vou corrigir, não pense que eu não corrigi não, que acho que teve pessoas aí que deram algumas respostas achando que eu não ia corrigir, tá entendendo? Teve um mesmo que disse, rapaz, eu achei na internet e botei, eu achei que tu não ia nem ligar. Mas eu corrijo tudo. Eu corrijo os versículos, entendeu? Os irmãos compreenderam? Entendeu? Não precisa colocar aqui escrito não, eu sou a luz do mundo, não. Só, quando você colocar 14, eu sei que você está falando isso. Olha, irmão, aqui é a resposta do jeito que está aqui. Amém? Os irmãos compreenderam? Então, segunda-feira será uma aula diferenciada. Eu vou fazer um resumo e vou passar para os irmãos. Irmãos, então, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Olha só, irmão, é o que eu falei. Eu tenho certeza que ninguém vai tirar menos de 8, não. Isso aí é assim, até mesmo porque... Se tirar menos de 8, eu fico chateado, né? Rapaz, até mesmo porque...
tem que tirar no mínimo 8 aí, irmãos. Apesar da média ser 6, mais 8. Né? Não tá não, tá fácil. Amém? Vamos colocar de pé e orar para encerrar, não, Jesus. Outra coisa, qualquer dúvida em relação a isso, a esse esquema, o irmão pode me perguntar pelo WhatsApp, pode perguntar, particular ou no grupo, eu esclareço, amém? Deus amado, muito obrigado, meu Deus, por mais um momento, meu Pai, que tu nos concedeste estar aqui. Eu sei, meu Pai, que o que tu tem nos ensinado, meu Pai, estará certamente cravado em nossos corações, porque queremos alcançar o céu, as tuas misericórdias. Nós queremos ser dignos de salvação, meu Pai. Nós queremos naquele grande dia tu dizer, vinde igreja, vinde benditos de meu Pai. Nós queremos fazer parte desse chamado, em nome de Jesus Cristo. Por isso estamos aqui aprendendo, meu Pai, no teu nome. Obrigado por tudo, aqueles que ouviram, meu Pai, através da internet, os que não ouviram, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, a chegar até eles e trazer essa palavra em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço e agradeço. Leva cada um amparado por ti, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu peço a oração, os irmãos orar hoje por mim, amém? Que amanhã eu não vou estar aqui. Sexta eu não sei se é de certeza, mas amanhã, que nem eu falei, combinei com os irmãos, dei aula hoje, porque amanhã eu não vou poder estar aqui. Aí os irmãos estejam orando por mim, amém? Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus.